Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho poder te receber aqui mais uma vez nessa manhã, onde nós temos sempre o privilégio, a oportunidade de ouvirmos uma palavra que vem alimentar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, e coisa boa é você levantar já cedinho para receber uma palavra que vem edificar a sua vida, que vem abençoar o teu espírito, o teu coração. Então, vamos agradecer ao Senhor por esse dia, vamos louvar o Senhor por essa manhã. Pai amado, nós queremos te agradecer. Louvado o teu nome porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades e não tem deixado faltar nada para nós. Por isso, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, porque o Senhor tem nos sustentado todos os dias. Muito obrigado, ó Pai, porque a tua mão tem nos alcançado por onde nós temos passado. Abençoe, ó Pai, essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que a tua palavra fale ao coração dela, que o Senhor dê a direção que ela precisa. Fale também ao coração dessas pessoas que frequentam esse canal, cada inscrito, que o Senhor venha abençoar, dar vitória, cada pessoa que colabora com esse canal, os patrocinadores, que o Senhor nos ajude a continuar a divulgar a palavra, repreendendo toda a enfermidade sobre a vida dessa pessoa e cumprindo as suas promessas sobre ela. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você está aqui comigo mais uma vez para receber uma palavra do céu, e eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai falar muito ao seu coração. Portanto, já chega aí dando o seu like no vídeo, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, ativa o sininho também para você receber as notificações, e se o YouTube não te lembrar, pode voltar aqui todos os dias de manhã, de noite, sempre tem uma palavra que vai abençoar muitíssimo a sua vida, beleza? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo é o de número 13 e o verso é o de número 24, que diz assim: Jesus profere a parábola do joio. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai ambos crescer juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai os molhos, para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Eu acabei de ler Mateus capítulo de número 13, eu li do verso 24 até o verso 24 até o 30, vai. Até o 30 mais ou menos foi o texto que eu li, que vai falar a respeito da parábola do joio e também do trigo, né? Jesus vai pronunciar essa parábola e vai fazer uma comparação aqui dessa parábola com o reino de Deus. Na verdade, todo o contexto, Jesus está falando sobre semente, semeador, parábola do grão de mostarda, a parábola do joio e do trigo, né? Só muda o livro. Quando se muda o livro, aí muda um pouco a direção, alguns capítulos, mas o contexto, Jesus para um pouquinho para falar sobre semente. E é interessante porque essa é uma das únicas parábolas que Jesus vai explicando detalhadamente o sentido delas, né? Não que Jesus não explicou as outras parábolas, é óbvio que grande parte das coisas também que ele falava, ele trazia a clareza do que ele estava falando, ele aplicava, ele mostrava. A parábola servia muito para isso, né? Para comparar alguma coisa em cima de uma explicação, né? Ele usava algum cenário de alguma coisa para trazer a ideia daquilo que ele queria passar para as pessoas. E a parábola do joio e do trigo, ele explica detalhadamente cada expressão, cada palavra, cada sentido, que se você não ler os capítulos posteriores, você pode ter uma interpretação errada. Por quê? Porque o próprio Jesus aqui, ele dá para nós a interpretação correta desse texto. Vou te dar um exemplo. O capítulo 13, se você ler o capítulo 13 e você ler o capítulo de número 36, olha o que Jesus diz, ó.
capítulo 13, 36. Jesus explica a parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, chegaram ao pé dele, seus discípulos dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. É Jesus explicando a parábola. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então perceba, primeira parábola ela é relacionada ao reino de Deus, depois Jesus vai fazer a comparação dela final com o sentido de condenação. Tá? Então você percebe aqui que Jesus deixa claro cada palavrinha que ele disse. Cada palavra ele traz a própria interpretação, o próprio significado, para que todos nós venhamos entender e compreender de maneira certa o que Jesus estava falando. Então, para você interpretar esse texto, no mínimo você tem que ler a explicação de Jesus. Porque a explicação de Jesus fica assim, ó. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O próprio Cristo. O campo que ele cita é o mundo. A boa semente, filhos de Deus, os filhos do reino, né? O joio, os filhos do maligno. O inimigo que semeou, o diabo. A ceifa é o fim. Os ceifeiros são os anjos. Em cima disso você consegue montar mais ou menos a grade para você entender cada parte que Jesus está expressando na parábola do joio e na parábola tanto do joio como também do trigo, né? Aí ele começa dizendo que o reino de Deus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. E quem é que semeia a boa semente no campo, que você acabou de ler, é o próprio Filho de Deus, o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Cristo é aquele que coloca a boa semente. Cristo é aquele que lança a boa semente no campo. Ok? Que sentido que isso traz para nós e para a aplicação na nossa vida? Que tudo que o Filho do Homem faz é bom. Quem é que está lançando a boa semente? Quem é o semeador que está colocando a boa semente no campo? Jesus. E o que ele está trazendo para nós? Que foi ele que colocou a boa semente. Que foi ele que plantou coisas boas. Que foi ele que lançou coisas boas. Ele deixa claro para nós que tudo que ele faz é bom. Que a vontade dele é boa. Que tudo que ele produz é bom. Que quem colocou a semente boa no mundo foi o semeador. Quem colocou a boa semente no campo foi o semeador. E esse semeador comparado como o próprio Filho de Deus. Então tudo que ele faz é bom. Isso aqui você tem que ter como clareza na sua vida para que você identifique que tudo que Deus faz por você e tudo que ele quer fazer em você é bom. Deus não plantou o mal, Deus não regou o mal. Essas coisas foram acontecendo diante de alguns momentos da vida e circunstâncias que o próprio texto explica para nós, mas não foi literalmente a ação dele para a minha vida, porque tudo que ele faz é bom, a vontade dele é boa, as obras dele sobre a minha vida são boas. Então eu preciso entender isso, que tudo que Deus faz na minha vida é bom. E se hoje eu estou vivendo algo que não é bom, eu preciso refletir nesse texto. Porque a princípio toda semente boa que é lançada no campo é de Jesus. É do Filho do Homem. O que ele planta em mim, o que ele lança em mim, o que ele produz em mim é bom. As obras dele são boas. Tudo que ele faz é bom. As suas realizações são boas. As suas manifestações são boas. Ele lança boa semente sobre mim. Aí ele diz, o homem que saiu para semear a boa semente no campo, que é o mundo, que o próprio Jesus disse. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio do trigo e retirou-se. Preste atenção na expressão, dormindo os homens. Um semeador que sai para semear a boa semente. E de repente, no meio daquela
aquele processo de semeadura, o texto diz que os homens dormiram. E nesse processo dos homens dormiram, o inimigo veio e plantou a semente. Jesus está citando aqui algo na parábola que era comum nessa época. Quem trabalhava nesse período com trigo, com joio, com semeadura, com plantio, quem trabalhava com isso aqui, era comum às vezes ter algum tipo de inimigo, e depois de ter plantado algo, o inimigo vinha e colocava uma semente ruim, que seria o joio, né? Só que Jesus está dizendo aqui para nós que dentro da explicação da parábola do trigo e do joio, o inimigo representa o próprio diabo. Perceba só os detalhes quando Jesus fala que dormiram e após dormir veio o inimigo e semeou o joio. Se atente para isso. Por quê? Porque eles dormiram. E no processo de dormir, o inimigo entrou e plantou a semente do mal. Porque tudo que Jesus fez na sua vida é bom. E tudo que ele tem para fazer é bom. Nada que Jesus faz é com o sentido de provocar o teu mal. Ele sempre faz para o seu crescimento, sempre faz algo bom sobre a sua vida. Mas em algum momento da vida a gente faz igual esses homens. Nós dormimos. E ao dormir, o inimigo vem e semeia o joio. Existem muitas coisas que você está vendo acontecer que não é que Deus fez sobre a sua vida, não é que Deus produziu sobre a sua vida, é porque você dormiu. E nesse período de você dormir, o inimigo entrou e semeou o joio. O problema é que talvez você deixou ser levado por uma circunstância, deixou ser levado por algum momento e dormiu. Se cansou, precisou dormir. E nesse dormir, o inimigo veio de maneira sagaz, de maneira oculta, de maneira escondida, sem ninguém ver, e colocou o joio. Por causa de um momento que ele viu que você cedeu. O inimigo nunca vai vir para semear o joio quando você está atento, quando você está ligado, quando você está em cima da torre, como um atalaia, né? O inimigo vai vir semear o joio quando você dormir. Ele espera você se cansar. Ele espera você se enfraquecer. Ele espera você dormir para em seguida ele se manifestar e produzir o mal sobre você. O inimigo está esperando uma fraqueza sua, uma queda sua, um momento que você deixe ser levado por uma circunstância para que o pecado entre e te leve à destruição. Ele quer semear contenda dentro desse campo. Ele quer semear briga dentro desse campo. Ele quer semear confusão dentro desse campo. É a intenção dele produzir o mal. Só que o texto diz que o inimigo espera eles dormirem. Quando eles dormem, o inimigo vem e semeia o joio. Está vendo a importância de você ficar atento na palavra? Está vendo a importância de você buscar o Senhor? Para que você não dê a oportunidade para o inimigo entrar e lançar sementes de joio contra a tua vida. Jesus está explicando isso, que os homens dormem, o inimigo vem e semeia o joio. Quem está lançando o mal? O inimigo. Quem está produzindo o mal? O inimigo. Quem está produzindo o mal aqui desse campo, dessa colheita? O inimigo. Se tem alguém que você tem que culpar nessa história, é o diabo. Você não tem que culpar teu pai, tua mãe, teu tio, marido, esposa, sogro, sogra. Você tem que colocar a culpa no diabo. Porque quem semeou contenda é o diabo. Ah, mas foi fulano que falou, foi Deltrano. Ele só foi o boneco. Ele só foi o ventrículo. Ele só foi o instrumento. Ele só foi a circunstância, o boneco de massa que o inimigo usou para tentar atacá-lo. Mas a Bíblia diz, Paulo falou que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Por quê? Porque a minha luta não é contra pessoas, a minha luta é contra o diabo. É ele que arma todas essas situações. Ele veio, semeou o mal, colocou o joio. Aí o verso de número 26 diz, 25, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Preste atenção nisso. É interessante isso aqui. Ele espera a pessoa dormir.
Quando o cara que planta dorme, ele vem, semeia o joio e retira. Perceba, o inimigo não fica. O inimigo não permanece aqui. O inimigo simplesmente semeia o joio e mete o pé. Ele não fica nessa história. Ele só entrou naquele momento para semear o joio, para colocar o mal, e se retira. Você sabe que tem pessoas que o diabo às vezes usa para tentar atacar a nossa vida, que só entra para semear contenda. Pessoas que entram somente para semear o mal. Pessoas que aparecem somente para semear a dor e se retiram. São pessoas que não ficam na sua vida, são pessoas que não permanecem na sua vida, que entram, te decepcionam, te frustram, te ferem, você se machuca, você se sente ferido, você perde o chão, e quando você vai ver, a pessoa some da tua vida. Por quê? Porque só veio para provocar o mal. Ela veio enviada do inimigo, ele veio enviado do inimigo. Aí o problema é que você quer arrumar contenda com essa pessoa, quando na verdade ela veio amando do diabo. Sua luta não é contra a pessoa, sua luta é contra o espírito que manipulou ela para semear o joio dentro do campo. Ela vem e vai embora. São pessoas que não ficam, são pessoas que não permanecem, são pessoas que não continuam ao nosso lado, que simplesmente só vêm para determinar o mal e depois se retiram. Não ficam perto, não caminham contigo, só semeiam o mal e metem o pé. Ele se retira. Aí o texto vai dizer que quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Olha que interessante isso. Quando a erva cresceu, apareceu também o joio. Isso aqui é interessante porque o texto revela para nós que tanto o joio quanto o trigo aparecem. Os dois aparecem. Quem é joio e quem é trigo. Tanto o joio quanto o trigo aparecem. Os dois aparecem. Quando a erva cresce, os dois se apresentam. Porém, somente o trigo permanece. Os dois aparecem, mas somente o trigo aparece. Somente o trigo permanece. Porque se você pegar o joio e fazer assim com a sua mão, assim que você fizer isso, você vai ver o joio se desfazer. E dentro dele não vai ter nada. Não tem fruto nenhum. Se você pegar o trigo, você fazer assim com o trigo, você vai encontrar dentro dele aquelas sementinhas, aqueles frutos. Por quê? Porque o que diferencia o joio para o trigo é o que ele carrega dentro. A aparência do joio para o trigo são muito iguais. Você vai observar os dois e vai dizer, nossa, como é que eu vou conseguir saber separar o joio do trigo? Não dá para separar. Mas se você vê o que tem dentro de cada um deles, vai dizer quem é joio e quem é trigo. O joio não dá frutos, o trigo frutifica. Entendeu isso? O trigo permanece. O joio, ele aparece. E é interessante essa expressão aqui, porque Jesus está dizendo que quando a erva frutifica, tanto o joio quanto o trigo aparece. Aí você está vendo o joio aparecendo, você está vendo, poxa, fulano cantando, fulano pregando, fulano tocando, fulano estava na minha vida, parecia ser trigo, apareceu, mas não era trigo. Por quê? Porque não frutificou. Ele só aparece. O joio aparece, mas não frutifica. Ele não consegue permanecer, ele não consegue ter nada sólido na sua vida, ele não é constante, ele não prevalece, ele não permanece, ele não continua. A diferença de um para o outro é o que ele carrega dentro dele. Então, você vai ver que os dois aparecem, mas só o trigo permanece. E essa sempre vai ser uma das diferenças do joio para o trigo. O trigo é aquele que permanece, que frutifica. Você vai ver muita gente aparecendo, mas pouca gente permanecendo. Gente que você fala, nossa, veio, hoje já sumiu da minha vida, desapareceu, saiu, o que está acontecendo? Fulano não era assim, estava firme na igreja, estava buscando o Senhor. O que aconteceu de estranho? Talvez teve uma atitude de joio, que não cresceu com frutos, não frutificou. Ele é tão parecido com o trigo, mas ele não é trigo. Aí o texto diz,
E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então apareceu o joio? Os servos estão questionando ao Senhor: o senhor não coloca boa semente? O senhor não faz coisas boas? Por que está aparecendo o joio? Se aquilo que o senhor faz é bom, de onde veio essa coisa ruim? Se tudo que o senhor faz é bom, de onde está vindo o joio? Aí Jesus deixa claro que quem planta o joio é o inimigo. A ação do inimigo. O inimigo que entra nessa situação para plantar o mal. E ele lhe disse, o inimigo é quem fez isso. Ele afirma que aquele mal quem produziu foi o inimigo. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ou seja, então se foi o inimigo que plantou, quer que a gente tire o joio? Aí ele vai dizer: não, porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai crescer, ambos juntos até a ceifa. Olha que interessante isso. O próprio Jesus está dizendo o seguinte, que não é para ser arrancado o joio, ele tem que crescer com o trigo. Por que o joio tem que crescer com o trigo? Porque os dois são muito parecidos. E se alguém tentar tirar o joio antes do tempo, pode acabar matando o trigo. Então, como eles são muito parecidos, deixa crescer. Porque na hora da ceifa, na hora da colheita, nós vamos ver o que deu fruto e o que não deu fruto. E aquele que não deu fruto vai ser chamado de joio porque estava vazio. E o trigo que dá fruto vai mostrar que ele realmente é o trigo. Então, deixa crescer para a ceifa. Tem horas que alguém fala assim: vamos tirar o joio, vamos tirar porque ele não presta, porque não sei o quê, porque... Aí Jesus fala: deixa crescer. Por quê? Porque somente no final que haverá separação, haverá condenação, haverá o período onde nós vamos descobrir quem é joio e quem é trigo. Então, se até Jesus entende que tem o tempo do joio ser arrancado do meio do trigo, quem sou eu para ficar tentando tirar o joio do meio da igreja? Até porque eu não tenho discernimento de dizer quem é joio e quem é trigo. Tem muita gente que pode começar como joio e pode terminar como trigo. Tem gente que pode começar como trigo e terminar como joio. Eu não posso determinar alguma coisa para a vida de alguém, tendo em vista que só Deus pode condenar a vida de alguém. Então, eu preciso perceber, deixar os dois crescendo juntos, porque no tempo certo, o próprio Deus vai fazer a separação do joio e do trigo. Ambos precisam crescer juntos para a ceifa, para que assim a gente descubra quem é trigo e quem é joio. E uma das principais diferenças do trigo para o joio é que o trigo carrega os frutos. O que o trigo carrega dentro, o joio não carrega. O joio é vazio. O joio é alguém que só mantém a aparência. O joio é alguém que só mantém a estética. O joio é alguém que ainda não frutificou de dentro para fora. O joio é alguém que ainda não aprendeu a gerar frutos. Enquanto o trigo está dando fruto. A maior diferença não está naquilo que você vê por fora, mas sim naquilo que ele carrega dentro. É a essência que faz a diferença na vida de alguém. Por isso que a diferença que faz entre mim e você, entre eu e outra pessoa, é aquilo que eu carrego. É a minha essência. Porque pregar todo mundo prega, cantar todo mundo canta, muita gente está falando, mas a diferença dessas coisas é aquilo que eu carrego. A minha essência diz se eu sou trigo ou se eu sou joio. A minha essência corresponde àquilo que eu sou. Eu não sou aquilo que as pessoas veem por fora, eu sou aquilo que eu carrego por dentro. Porque tem muita gente que é tão belo como trigo, mas é joio. Canta como trigo, mas é joio. Prega como trigo, mas é joio. Toca como trigo, mas é joio. Vai para a igreja igual trigo, mas é joio. Carrega a Bíblia debaixo do braço, mas é joio. Vai para a igreja, mas é joio. Tem tanta gente que tem aparência de trigo, mas é joio. Por quê? Porque ela tem aparência, mas não tem essência. É vazia por dentro. E o que me faz ser trigo é aquilo que eu carrego. São os meus frutos. O trigo sempre permanece. E sabe o que é interessante? É que uma das formas na ceifa de separar o joio do trigo é pegar tanto o joio e o trigo e jogar para cima. Isso é uma das, tem várias formas. Por que joga-se tanto o joio e o trigo para cima? Porque quando se joga os dois,
o joio é levado e o trigo fica. E isso faz a separação do joio para o trigo. Por que pegava-se o joio e o trigo e jogava para cima? Porque quando o vento soprava, o vento levava o joio, mas o trigo ficava. Por que o vento leva o joio? Porque o joio é vazio, então é fácil ser levado. O trigo é cheio de fruto. Então quando o vento sopra em alguém que tem o fruto, que tem as sementes, o vento sopra, mas ele permanece. E no joio, o vento sopra e leva. Essa é uma das diferenças do joio para o trigo. Que quando o vento sopra, o joio é levado pelo vento. O joio ele é manipulado pelo vento. O trigo não. O trigo permanece. Porque aquilo que ele carrega dentro faz ele permanecer. Talvez durante muito tempo você tenha caminhado como joio. E você tem sido levado por ventos, você tem sido levado por situações, você tem sido levado por momentos. Só que o desejo de Deus é que você seja trigo. Que você frutifique, que você dê frutos, que você faça a diferença por onde passar. Para que quando o vento soprar, você aprenda a permanecer. Quantas pessoas que são como joio? Que não pode passar um vento na igreja que ele pega e sai. Pode passar uma luta dentro da igreja que ele pega as coisas e vai embora. Você precisa aprender a ser como trigo, a permanecer no meio das lutas, no meio das dificuldades e esperar a volta de Jesus. Porque Jesus está voltando para buscar a igreja. E uma das coisas que você precisa ter é perseverança, persistência. Agora, deixa Deus tratar com a igreja. Não fica julgando, porque tem muito joio aqui, porque ninguém presta, porque não deixa na mão de Deus. Aquilo que é para Deus fazer, você não pode fazer. Aquilo que é para Ele realizar, você não pode fazer. Então deixa Ele separar o joio, deixa Ele separar o trigo, porque Ele é o dono dessa obra e Ele pode todas as coisas. Você quer saber essa palavra? Então escreve aí nos comentários, coloca aí, eu vou ser trigo, coloca aí nos comentários, eu não sou joio, né? Reproduz aquilo que você quer, que você deseja fazer a diferença, que você deseja ser trigo, que você deseja praticar a palavra, que você deseja viver o evangelho, que você deseja fazer a diferença, que você deseja ser trigo, que você não quer ser joio, que você não quer ser condenado nem acusado como joio, e aprenda a ser trigo. E de repente, se você tem sido joio, Deus tem te dado uma oportunidade pela palavra para você aprender a agir da maneira certa, viver da maneira certa, caminhar segundo a palavra de Deus. E uma das importâncias do joio é para você, trigo, aprender a não agir como joio, a não viver como joio, a não fazer o que o joio faz, a não viver segundo as circunstâncias do joio, mas aprender a ser a diferença que é ser trigo dentro dessa colheita. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, por essa pessoa que parou nesse momento para assistir essa pregação. Eu tenho certeza que essa palavra falou o coração de muita gente e que ela crie no coração um desejo de ser trigo e de fazer a diferença por onde passar. Eu abençoo a vida dela, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, assistindo essa palavra. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz. E se você quiser ser um patrocinador desse canal, aqui embaixo na descrição tem o número da nossa conta e você pode estar semeando para estar nos ajudando a continuar pregando a palavra na internet. Tem sido bênção para você, tem alimentado o seu espírito, tem sido bom a Manhã de Paz para ti. Então, faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque Deus é bom. Independente de fazer ou não, nós estaremos aqui pregando a palavra de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um ótimo dia na presença de Deus e que você queira ser trigo e jamais seja joio.